que lá vem história. Um programa com histórias reais para inspirar você. E o meu convidado de hoje é casado, pai, avô, empresário industrial há 38 anos. Seja muito bem-vindo, Cláudio Luiz. Obrigado, é um grande prazer estar aqui com você, Fabiola. Igualmente, uma entrevista que faz tempo que a gente está aguardando e que bom que deu certo, né? Ficamos felizes. Eu sei que o Cláudio, gente, tem uma história incrível para contar, vocês vão se surpreender com a história dele hoje, tá bom? E Cláudio, todo mundo que vem aqui, que senta nesse sofá, já está acostumado que a gente começa o programa perguntando sobre a infância. Então, quem foi o Cláudio na infância? Tem irmãos, não tem? Conta pra gente um pouquinho da sua infância. Bom, sempre que eu vou falar sobre a minha infância, eu me lembro quando eu comecei a minha trajetória profissional. Olha, senta que lá vem história mesmo, gente. Bom, eu comecei a trabalhar com 7 anos de idade, sou filho do Manuel, da Helena. Nós éramos em 3 irmãos, eu tenho 2 hoje, porque o mais novo, ele morreu num acidente, né, de automóvel. Isso já faz muito tempo. E eu comecei a trabalhar com 7 anos, com 14 anos eu já tomava conta da empresa do meu pai. E com 16 anos eu iniciei o meu negócio. Eu fundei a minha empresa. Com 16 anos, tá. Isso, 16 então, anos. Eu vou dar uma segurada nele, porque eu já vi que ele já quer ir a fundo. Então, mas a gente quer saber da infância, tá? O Cláudio, ele era uma criança arteira, você começou a trabalhar aos 7 anos, sobrava tempo para brincar, não sobrava? Então, eu nunca pensei, sempre, eu sou francano, é difícil de você... Rápido, né? Eu adoro nessas idades, mas é difícil de achar um francano aqui, né? A gente está na divisa de Minas, né? Sempre tem muita gente de outros lugares. Eu sou francano, nasci em Franca. Então, a minha infância, quando você começa a trabalhar com 7 anos de idade, eu não tenho, assim, grandes lembranças de brincar, de muita coisa, assim, diferente, não, sabe? Você tá falando que eu quero ir à frente sempre, né? Eu quero. Então, imagina, comecei com 16 anos a minha empresa, né? Mas eu comecei a trabalhar com 7, não era ir para o trabalho, eu tinha uma missão específica, eu tinha uma tarefa a ser desempenhada. Mas era em casa ou não? É que a empresa do meu pai era junto com a residência, era no fundo da residência, ele tinha uma serralheria. Então foi assim que eu comecei a trabalhar. Foi assim que eu comecei a trabalhar. Já que você quer detalhes, eu tinha uma tarefa. Eu tinha uma tarefa diária, logo que eu comecei a trabalhar, que era, naquela época, as serralherias faziam os terrenos em Franca, 10 metros de frente, 12 metros, sempre eram fechados com grades. E meu pai era especializado na serralheria em fazer grades. E eu tinha a tarefa de cortar esses ferros, porque ele fazia uma todo dia. Todo dia ele fazia uma grade de 10, 12 metros, fechamento de um terreno. Era a especialidade dele, esse tipo de produto. E eu tinha a tarefa de cortar esses ferros, né? Eu fazia isso numa tesoura de cortar vergalhões, né? Para quem conhece essa máquina manual, né, de fazer esses alinhamentos de vergalhões, ela tem uma haste, né, que é a barra onde você faz o movimento para cortar o aço. Eu pendurava lá em cima e dava um pulinho, pendurava, ficava balançando, aí ela descia um pouco, eu colocava a barriga sobre a barra e aí ela conseguia cortar um ferro de 6 polegadas, para quem não tem de medida, é mais ou menos da grossura de um dedo, né? E eu fazia isso 98 vezes. Com 7 anos? Logo aos 7 anos a minha tarefa era essa, e eu comecei a trabalhar. Ficava o dia todo, você começava, parava na verdade eu chegava da escola, né, eu estudava de manhã, eu chegava da escola e ficava a tarde toda nessa missão e eu conseguia terminar. E você não ficava emburrado, às vezes, tipo assim, eu queria brincar com os meus amigos, estou aqui trabalhando? Não, eu acho que não. Hoje tem essa questão de que menino não pode trabalhar, que você tem que começar... Eu sou de uma época, né, eu tenho 53 anos, um pouco diferente. Né? Eu aprendi a trabalhar. E eu aprendi a trabalhar... Comum, né? Era comum trabalhar. Todos assim. Trabalhavam, né? E eu tô aqui, né? Sobrevivi, né? Deu certo, né? Isso não é problema. Não, eu acho que o problema é o contrário. Mas tudo bem, isso é outra questão. Não, eu não tinha esse pensamento, né? Sempre, no final de semana estava lá, então podia... E era diferente brincar, né? Porque você saía pra rua, você... brincava com bola-bete, pique-pega, os joelhos, as calças, né, da escola eram tudo furadas, porque estava sempre correndo. Isso, sempre. E arrancava a unha do dedo do pé, não tinha problema, né? Hoje
É diferente, mas... Rala, a mãe corre pra exatamente. Então, deu para brincar assim, eu acho que bom. fez então, parte teve infância. Lógico que teve. Infância. Só que uma parte, né, foi trabalhada. Eu acho assim, uma questão quando você fala da infância é o foco, né? Eu não ficava assim, o que eu vou fazer hoje? Não, eu tinha trabalho, eu tinha missão, eu tinha um final de semana, eu brincava, né? Trabalhava a mente o tempo todo, né? Porque hoje um problema, as crianças ficam ali recebendo aquele monte de informação que não está agregando em nada, né? E eu não acho consegue trabalhar essa parte. Eu acho que é um grande desafio essa questão, por exemplo, das telas. Porque a criança, olhando para a tela o tempo todo, ela perde a oportunidade de desenvolver, vamos pensar assim, eu acho que até a forma de formar o pensamento. Sim. Como você constrói os pensamentos. Um outro problema também, se grande parte do seu tempo não são com experiências humanas, você está sempre ligado com uma tela, seja do celular, da televisão, isso eu acho que prejudica muito o desenvolvimento, principalmente nessa fase onde você está se formando como o que você é adulto, em grande parte, depende desse período da vida. E é por isso que a gente pergunta da infância, entendeu? Que eu falo assim, é lá na infância, gente. Ali a gente já deixa rastros do que a gente vai ser. E com certeza, sem dúvida. Seu pai ele teve um papel fundamental nesse processo, né? O que eu sou, eu devo a criação que eu tive, né? Se eu hoje consigo falar sobre negócios, se eu tenho empresas, se eu tenho perspectivas, isso tudo eu devo à criação que eu tive, né? E na época eu não compreendia, achava meu pai muito duro, que ele era muito exigente, que ele cobrava demais. E na infância você não pensa assim, né? Porque sempre o pai é um herói. Herói perfeito. Mas quando você vai para a adolescência, no início da juventude, você questiona muitas coisas. Eu achava que meu pai era duro demais, que não tinha espaço, aquela coisa toda, né? Por outro lado, o que eu sou, eu devo totalmente à criação que eu tive, aos meus pais, ao meu pai. Que bonito isso. Muito bonito. Eu vi um podcast que você participou, que você contou uma história aos 13 anos dirigindo, que foi pego pela polícia. Conta pra gente, com quantos anos você começou a dirigir, Cláudio? Olha, eu não sei precisamente, mas eu dirigia na cidade, nas principais avenidas da cidade, com 13 anos de idade. Gente. Então eu imagino que eu comecei a dirigir com uns 11 anos, né? 11? Com 12 anos, com certeza. Porque com 13 eu andava na Avenida Brasil, que naquela época era uma das principais, né? Tinha Presidente Vargas, Avenida Brasil, tinha alguma avenida na estação, mas a principal, onde o grande movimento da cidade, pelo menos nessa área da cidade, era a Avenida Brasil. Eu dirigia na avenida, fui pego num comando, né, com muitos policiais, fazendo entregas de grade numa perua Kombi na principal avenida da cidade. Ele fez a cara do policial, né? Ele ficou rindo, assim, né? Ele não acreditava. O menino na perua Kombi, com a carroceria aberta, cheia de grades. Onde você vai? Falou, você não entrega. Com a maior naturalidade, né? Ele, sargento, vem aqui. Aí todo mundo chegava, olhava e falava... Aí eles começavam a rir. Cadê seu pai? Meu pai tá... Gente. É um pouco disso. Pensa. Não. Muito novo, meu Deus do céu. É muito prematuro, né? Porque eu comecei a trabalhar na empresa do meu pai com 7 anos, com 14 eu já tomava conta, com 16 eu saí para fundar a minha empresa, né? Com 18 eu casei, com 21 já tinha 2 filhos. Então você falou assim, já está querendo ir lá no fim, né? Mas eu sou precoce. Ele é precoce. Gente. E assim... quando você tem propósito, você tem destino, tem um lugar que você quer chegar, né? É verdade. Eu tenho urgência, eu tenho noção, né, do tempo. Você sabe onde é, né? Exatamente. E é diferente de seguir a vida tentando descobrir o que eu vou ser, para onde eu vou. Você já sabia, sempre gostou de trabalhar com isso, nunca pensou em trabalhar com outras coisas? Não, eu acho assim, a questão de trabalhar com outras coisas, você pode pensar em fazer muitas coisas, mas é muito importante você dominar o que você faz. Então, se as pessoas são especialistas no que fazem, a chance dela ser bem-sucedida ou extremamente bem-sucedida é muito maior. Eu acho que o grande desafio das pessoas é estar sempre experimentando e sempre começando. Quando você está começando, você está começando. Seja na vida, seja nos negócios, no que você faz. Se você domina o que você faz, você tem uma chance muito grande de ser bem-sucedido naquilo. Então, eu acho assim, tem aí... um certo consenso que geralmente as pessoas ficam boas, realmente boas no que fazem depois de 10 mil horas.
É mais ou menos equivalente a 10 anos. Então, chega um momento que você é especialista na área e você adquire muitos conhecimentos, né? Então, hoje eu tenho várias empresas. Então, eu posso navegar em territórios diferentes, porque eu já tenho estrutura. Você vai pensar em administração. Administração é administração independente. Agora, é claro, você tem que conhecer um mínimo sobre o que você está fazendo. Então, por isso que já tive muitas tentações para fazer outras coisas, mas achei que talvez não fosse o momento. Né? Hoje eu tenho, estou mais aberto a outras possibilidades. Bacana essa mentalidade. E aí você falou uma coisa, e olha que legal, 10 anos, né? Sim. Ele começou aos 7, aos 14 tomava conta da empresa do pai. Sim, e com 16 já estava pronto para iniciar um novo ciclo, porque eu estava super preparado profissionalmente. 16. E o ritmo, quando você direciona toda a energia da infância e da juventude para trabalhar, para negócio, e aí você fica pronto muito rápido. Tem muita energia nessa época, né? Sim, também. Você não tem preocupação, não tem que pagar conta, não tem aluguel, não tem filho, você não tem nada. Você pode errar, quebrar você pode fazer. E você está pronto. Você não está pensando sobre o que você vai fazer. Você está para fazer. E você já tem confiança de fazer, porque você já está fazendo, e você não está fazendo do ano passado. Você já está fazendo há bastante tempo. Eu fico olhando, se você olhar, por exemplo, a história, assim, acho que as pessoas nem falam muito mais, mas pega lá, Bill Gates, com 12 anos de idade, ele estava no servidor da universidade, que era próxima da casa dele. O que isso dá ao longo da vida? Então, quando você começa e não perde tempo, então você fica pronto mais cedo. E pronto mais cedo tem mais possibilidades. Então eu digo assim, quando você sabe fazer, você precisa de um tempo para que você produza os resultados. E esse tempo, ele é necessário. Uhum. Então, se você ainda não está pronto, você não pode fazer. Essa escala, e se a gente pensar na brevidade da vida, quando você está pronto, parece que você já não tem mais tempo para poder fazer. Então, começar o quanto antes eu acho fundamental. Nossa, muito legal isso. A gente vê... É claro, a gente tem que falar, né? Nunca é tarde para começar, né? Pra você... Sem dúvida. Vamos lá, falando de negócio. McDonald's. Isso, eu ia falar 53 anos de idade, começando o negócio. Então, nunca é tarde para começar. Porém, mas se você tem a opção, comece antes. Isso. Estimule os seus filhos. Direcione. Né? Acredite também no que eles estão tentando, né, construir na vida deles. Né? Porque tem pai e mãe que falam, não, isso não vai dar certo, vai por aqui. Deixa o filho, aí já é uma outra questão. Você tem que aumentar a autoestima dos seus filhos. Né? Tem que trabalhar a estima deles, porque se eles acreditarem que eles podem, Né? Geralmente a gente resolve as coisas aqui. Se der certo aqui, vai dar na execução. Isso é fundamental. Então, trabalhar, lógico, fui pai com 18 anos. Então, você nunca está pronto, você nunca sabe tudo, você está aprendendo. Mas hoje eu tenho 3 netinhos. O terceiro chegou agora no finalzinho do ano. Parabéns. É claro que hoje eu faria diferente, mas sempre quando você faz, eu não acredito muito num pai que poderia fazer melhor e não faz. Não, sempre você dá o melhor que você pode. É o melhor que você tem. Claro. Eu dei o melhor, mas hoje eu daria um melhor. Porque você já tem experiência. Porque eu aprendi. Mas eu falo muito isso, falo sempre do meu filho. É a primeira vez na vida que eu tenho um filho de 8 anos e um filho de 1 ano e 8 meses. E 1 ano e 8 meses. É a primeira vez na vida. E quando eles tiverem 30 anos, vai ser a primeira vez que eu tenho um filho de 30. Então, a gente aprende todo dia. Você ainda aprende com seus filhos adultos até hoje. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida. A vida é um eterno aprendizado, né? Exatamente. Mas como você disse, quanto antes a gente começa, melhor. Lógico, e isso é natural, mas hoje diz que o óbvio precisa ser dito. E parece tão normal, é assim, mas tem que dizer, porque às vezes as pessoas não entendem isso, né? Porque às vezes a gente vai seguindo ali, eu falo que a gente segue às vezes uma manada, todo mundo fazendo tudo do mesmo jeito, tudo igual, que você para de olhar para dentro e entender o óbvio. Perceber aquilo que é tão claro, que está aqui na frente. Por isso que é importante ser dito e repetido várias vezes, porque o ser humano aprende na repetição, né?
Para você assimilar o conhecimento, você tem que fazer, tem que tornar aquilo um hábito. Um hábito, né? É isso aí. Que legal. E aí conta mais pra gente. Aí, você casou aos 18. 18. Então, quando você montou a sua empresa aos 16 anos, você já estava namorando ou não? Sim, eu já comecei a namorar. Né? Conheceu na empresa ela, no trabalho? Não foi na empresa, não. Foi na escola. Na escola. Legal falar de escola. Você concluiu a escola normalmente, ensino médio, ou deu uma escapulita e falou, já sei que eu vou ser, pronto? Tá vendo? A gente pega tudo, hein? Tudo. Olha, eu sempre fui um excelente aluno, um estudante dedicado. Inclusive, uma das coisas que me marca é que na época que era o momento, acho, de mais fácil aprendizado, eu queria aprender inglês. Né? E eu falei pro meu pai, eu quero entrar na escola. Ele falou assim, mas pra quê? Você nunca vai sair do país? Olha. Aí coloca aquela crença no filho, né? Mas eu não sei, eu não sei. Sinceramente, já perdi a conta de quantos países e quantas vezes eu voltei aos mesmos países. Olha, que legal. Né? Mas até hoje eu não tenho o inglês que eu gostaria de ter. Por quê? Quando você começa a trabalhar muito cedo, você começa a entender a prioridade, né? O que é importante. Dá mais valor ao dinheiro, né? Não só o dinheiro, eu acho que nem tudo é dinheiro. Por outro lado, quando você senta num banco e o professor está jogando conversa fora, você está perdendo tempo, você fala, gente, eu não preciso ficar aqui 5 horas, tudo que ele falou eu vou ler no caderno ou na lição em casa, né? Eu não quero perder tempo. Então, a noção de você não perder tempo, de fazer as coisas muito rápido, fez com que no colegial eu não concluísse naturalmente. Chegou acho que no segundo ano, naquela época era 4 anos, eu estava fazendo um técnico, e eu já não aguentava mais ficar lá sentado, esperando. Você já sabia, né, o que ia fazer da vida? Eu já sabia. Eu acho assim, a formação escolar, didática, ela é importante. Por outro lado, você ir na escola e achar que aquilo é pouco que você está absorvendo pelo tempo que você está dedicando, fez com que eu só me formasse mais tarde. E por incrível que pareça, o meu TCC eu só recebi no ano passado. Olha! O TCC não! Diploma. O diploma, por causa do TCC. Porque eu fiquei 7 anos para concluir o TCC. Por quê? Mas você... Não consegui dedicar tempo para aquilo. Eu tinha coisa, agora eu tenho que ir para a Alemanha. Mas agora eu tenho que... Tem exposição de feira. Agora eu tenho negócios para poder... E não conseguia, me matriculei 6 anos. Agora eu dediquei lá uma semana, consegui. E a vida foi dando certo sem um diploma. Eu acho que, na verdade, você não precisa de diploma. Pelo contrário, né? Eu acho que quanto mais tecnologia, as pessoas menos querem saber de diploma. Porque quer saber se você consegue fazer, se você sabe, se você domina, se você consegue entregar. É isso que faz diferença. Não é formalidades. Conhecimento é quem você pra todo mundo hoje em dia, né? E o que você consegue realizar. É isso que conta. Olha que legal, gente. Eu fiquei curiosa com uma coisa. Então você demorou a acabar o ensino médio? Sim. Com quantos anos você foi que concluiu o ensino médio? Olha, eu já nem sei mais. Não, eu acho que... Mas aí você entrou numa faculdade depois. Então, sim, entrei. Eu fiz 5 anos de faculdade. Nada a ver com o que eu faço. Teologia. Mas tudo a ver com o que você acredita. Sem dúvida nenhuma. Nós somos corpo, alma e espírito. Então, a questão das suas convicções, da sua crença, da sua fé, do que... também o seu controle emocional, como você lida com as suas emoções, o que você faz tem a ver também com a saúde do corpo, né? Nós somos corpo, alma e espírito. Então tem tudo a ver, né? Que legal. Bom, já a gente vai continuar esse assunto, achei muito interessante, mas a gente vai fazer um breve intervalo e vocês fiquem aí que a gente já volta.
voltamos e vamos dar sequência nessa história que está cada vez mais interessante, né? A gente aqui, todo mundo pensando que ele tinha formado em administração, e aí ele vem e solta teologia. Ou seja, todo o seu sucesso, é claro, né? Vem de toda a sua dedicação, de tudo que você aprendeu com seus pais. E a gente, é na raça, né? É na prática que a gente aprende como administrar, fazer tudo mesmo, né? Claro que a faculdade ensina algumas coisas, mas tem que ter essa prática na vida, né? Não, sem dúvida nenhuma. Eu penso que os estudos são muito importantes, né? Você não deve menosprezar. Só que hoje você não precisa ir numa faculdade para aprender, às vezes, mais de quem frequenta a faculdade. Hoje o ensino e o conhecimento está tão disseminado que você pode ir na faculdade para estar com pessoas da sua idade, né, mas não para poder aprender. Então, isso para mim é muito claro. Eu acho que a curiosidade e a busca pelo conhecimento, principalmente o conhecimento que você coloca em prática, ou seja, você estudar o que você está fazendo, o que você trabalha no dia a dia, faz um casamento de sucesso. Eu acho que você estudar ou ter muita teoria, talvez gera até dificuldade de você colocar na prática. Eu acho que é como você remar numa canoa. Se você remar de um lado só, ela não vai para frente, ela toca de roda. Você tem que remar do lado de cá e do lado de cá. Então, se você manda o remo para cá e depois o outro para cá, você vai para frente. Então, é teoria e prática. Teoria e prática. Eu acho que isso é o que faz mais sucesso. Adorei, gente, essa parte. Muito bacana. Muito legal mesmo. Nossa, e eu vejo assim, às vezes a teoria ela dá esse medo de começar, né? Porque a pessoa aprende tanto, que ela já sabe tudo que não pode dar errado e ela fica com medo de dar que você tem que aprender não só conhecimento, mas você tem que aprender como fazer, você tem que aprender a ter iniciativa, você tem que aprender a ter confiança, você tem que aprender outras coisas também. Você tem que aprender sobre dinheiro, você tem que aprender sobre poder, você tem que aprender sobre como aplicar, você tem que entender de gente. Senão você não... Então, o negócio não é só aquele conhecimento. Ah, mas eu aprendo exatas, eu aprendo humanas, eu aprendo em todas as áreas do conhecimento. Ok, tá? Mas eu continuo achando que você precisa de estar casando isso com a aplicação. Né? Você veja, no Brasil existe um desafio muito grande porque não existe um casamento das empresas com as universidades. Tem convênios, muita coisa, mas na prática social, na prática empresarial, isso não é uma realidade comum. Então, existe uma distância entre a escola e as empresas. Existe uma distância entre o que ensinam e o que você precisa para usar na empresa. Então, isso é fato, né? Essa é a nossa realidade no Brasil. Bacana esse ponto de vista, que seria interessante se houvesse essa ponte. Sem dúvida nenhuma. Agora me conta uma coisa aqui, ó. Aos 16 anos, como é que foi sair da empresa do pai e montar a sua própria empresa? Como é que surgiu, como é que foi isso na sua cabeça, como é que foi a aceitação do seu pai, porque você abriu uma concorrência para ele? Ele não aceitou, né? Na verdade, a gente ficou depois, eu não quero repetir a história, porque eu já contei, mas vamos lá. Conta basicamente, porque talvez as pessoas, com certeza, muita gente vai ouvir pela primeira vez, né? Tá bom, mas então pode ser resumido. Eu fundei, assim, meu pai é de origem muito humilde, e ele tinha vencido na vida já quando eu tinha essa idade. Então ele tinha vários imóveis, ele tinha 4 barracões de aluguel, ele tinha 2 chácaras, ele tinha muitos terrenos. Então ele estava realizado profissionalmente. E eu trabalhando, tomava conta do negócio dele, estava tudo certo. E eu não, eu queria mais. Eu queria que ele crescesse, expandisse a empresa, eu queria que ele comprasse equipamentos grandes para fazer as próprias matérias-primas. Você já viu um potencial. Eu queria desenvolver o negócio dele, mas para ele estava bom. Então eu queria ir além. Então para eu conseguir ir além, eu tive que iniciar a minha trajetória profissional, a minha empresa, para eu poder mandar fazer o que precisava de ser feito, né? Então isso para mim foi muito importante. Na verdade foi decisivo, né? Porque eu queria ir, mas eu não estava conseguindo ir além do que eu estava. Então é um pouco disso, né? Como que eu comecei? Bom, até poucos meses antes de eu começar o meu negócio,
eu não recebia salários. Então, se fosse hoje, eu pedisse pro meu pai, me dá R$50, pai. O que você quer fazer com isso? Nossa, já com quase 16 anos. Já. Com quase 16 anos. E eu comecei a insistir muito que eu queria ter um salário, tudo, e ele resolveu me pagar em setembro, como se fosse hoje, sei lá, uns R$1.600, R$1.800, né, R$2.000, não mais que isso. E eu coloquei na poupança o meu primeiro mês, o segundo. Então eu recebi setembro, outubro, novembro, eu recebi 3 meses e coloquei na poupança. Quando chegou em dezembro, naquela época ele tinha alguns funcionários sem registro e ele pagava um mês de férias, um de 13º, Nossa. um de folha de garantia e o salário do mês. Então o funcionário recebia 4 salários. Nossa. E eu falei, pai, e eu? Ele falou assim, mas você é patrão, quer ganhar igual o funcionário? Eu falei, mas para ganhar menos eu vou abrir minha empresa. Foi o ponto de divisão. E o que eu tinha? Só 3 meses de salário que eu tinha colocado na poupança. E foi com isso que eu comecei uma serralheria, né? Nossa. Naquele momento, ele não acreditava. Eu falei para ele me alugar um barracão. Ele falou, não, não posso, porque você pode me... Eu falei, por que, pai? Tem 4 barracões, só tem 2 alugados, 2 estão desocupados, eu quero alugar o barracão. Ele falou, não, não posso. Eu falei, mas por quê? Você ia pagar. Mas ele falou assim, não, porque você não tem condição de pagar, né? Então eu Nossa. não acreditava, né, que eu poderia realmente dar certo no negócio, ou que teria condição de honrar os compromissos. E aí isso aí deu força, eu vou mostrar que eu consigo. Eu acho que nem é muito, eu acho que pode ter tido isso, eu não me lembro, mas eu queria, né? É a questão da determinação. Quando você quer alguma coisa, você tem que querer muito. Você não pode querer ao ponto das pessoas te desanimarem ou de os empecilhos que existem. Muitos. Não existe sucesso sem vencer barreiras, etapas. Não espere que as pessoas vão te ajudar. Não é assim que funciona. Você tem que abrir o seu caminho, você tem que derrubar as paredes, você tem que saltar. E eu estava determinado em avançar. Consegui. E tem muita gente que às vezes não vai, porque fala assim, meu pai não me apoia, minha mãe não me apoia, e talvez esse não do pai poderia ser a oportunidade de falar assim, eu não vou e culpar o pai pelo resto da vida, porque tem gente que faz isso, né? Não dá certo e fica se vitimizando, culpando o pai, a mãe, e é o que você disse, é a gente que tem que querer, é a gente que tem que correr atrás. Essa questão, primeiro, assuma a sua responsabilidade. Não é responsabilidade dos outros a sua trajetória. É como a água, se tiver um obstáculo aqui, ela procura outro caminho. Então é muito fácil dizer que é por causa dos outros, mas Deus te deu a capacidade de fazer. Não existe, eu acredito, desafio maior do que as suas forças, né? Depende do quanto você quer realmente o que você está buscando. Olha que legal. E essa determinação de ir atrás e conseguir, né? Porque assim, foi muita determinação. E aí você teve que ir em busca de um outro barracão. Eu não sei como é que era na época, se tinha que... Eu não sei o nome que faz. Bom, aí eu chamei um ex-funcionário, do meu pai, que fazia 2 meses que ele tinha saído. E ele tinha recebido o acerto dele, era 2 anos mais velho que eu. E ele tinha recebido o acerto, comprado uma moto, uma ML 85, isso foi em 87. E aí eu chamei ele para ser meu sócio na abertura da serralheria. Eu falei, olha, eu tenho o dinheiro que dava para comprar uma furadeira sem motor e sem mandril, uma policorte e uma solda, máquina de solda, uma tatuzinho da Bambose. E nesse contexto aí, eu falei, olha, o dinheiro que eu tenho dá para comprar, e o pai dele tinha uma marcenaria. E ele tinha assim uma prateleira cheia de motores velhos, e eu já tinha olhado, tinha uns motores que dariam certo nessas máquinas que eu compraria sem motor. E eu propus para ele, olha, a gente faz uma sociedade, você coloca a moto para a sociedade, eu não preciso fazer retirada, você retira até dar o valor, a metade do valor, a moto fica para a sociedade, a gente compra com o meu dinheiro essas 3 maquininhas que são iniciais, pega os motores emprestados do seu pai, aluga um terreno, faz um barracãozinho de Eternite. Já foi fazer um barracão? De Eternite, essa era a proposta, né? E aí a gente começa. Mas quando meu pai ficou sabendo que ele ia trabalhar comigo, ele não acreditava em mim, mas ele era muito trabalhador, tudo, né? E ele resolveu alugar um barracão pra gente, na verdade foi quase um arrendamento, não teve facilidade nenhuma, era preço de 1 tonelada de ferro, né, como se fosse hoje num barracão de 7 por 20. Lógico, numa avenida principal,
da cidade, Avenida Brasil. Mas era um barracão de 140 metros por, se fosse hoje, R$10.000 de aluguel. Né? É um arrendamento, um negócio muito caro. Mas, enfim, nós começamos assim, não teve facilidade nenhuma. No primeiro mês teve uma confusão, porque ele queria receber antes do almoço e a gente queria pagar à tarde, porque naquela época tinha o overnight. Você põe dinheiro com inflação de 35% ao mês, você colocava no banco, se você desse um cheque e você não pedisse o resgate do dinheiro que estava na sua conta corrente, você pagava juros mesmo tendo dinheiro. E a gente queria ganhar os juros do dia, porque lembra, 35% é 1% ao dia. Meu pai não quis receber depois do almoço, ele quis receber de manhã porque ele ia colocar o dinheiro na poupança. Ele queria também. Aí teve um atrito. Eu falei, pai, nós alugamos, então o senhor volta. Nós vamos pagar o senhor agora, mas o senhor volta à tarde. Ou melhor, o senhor coloca o dinheiro na poupança. Desculpa. Nós queremos dar o cheque para o senhor agora, mas o senhor deposita amanhã, porque a gente quer o dia de juros. Ele falou, não, eu abri uma conta na poupança e para contar o dia de aniversário tem que ser antes do meio-dia, eu vou receber agora de manhã. Eu falei, não, então o senhor volta à tarde para receber, porque se fosse em qualquer imobiliária, até 6 horas da tarde, nós estaríamos pagando em dia. Aí deu uma confusão, né? A gente teve que pagar de manhã, né? E vencendo o contrato de 1 ano, né, 3 dias antes, nós já tínhamos construído nosso primeiro galpão, 340 metros, bem construído, escritório em cima, e mudamos para nossa sede própria com 1 ano de empresa. Que demais! E já era Esquadros? Sim, começou como Serralheria Esquadros, e no ano seguinte nós mudamos o contrato social para Esquadros Indústria e Comércio, é a mesma empresa, o mesmo CNPJ, que completa agora, né, na virada do mês, 38 anos. Continua com sócio até hoje? Não. O primeiro sócio, a empresa, nós fizemos uma sociedade, aí era eu e esse primeiro sócio, 50%. No segundo ano, nós fizemos sociedade com um cliente nosso, aí ficou 25, porque eles eram cunhados, eram 2 pessoas também, era um empresário muito forte, né, em Franca. E aí, um pouco para frente, a empresa, né, em 91, eu comprei a parte do primeiro sócio, né, a empresa comprou, aí ficou 33. Em 94, eu comprei a parte dos outros 2 sócios, de 94 para cá, já faz um tempinho. Aí Nossa, eu não tenho sócios mais. Agora tempo bom. Totalmente sua a empresa. Então. Sim, é totalmente minha desde 94. Que legal. E conta pra gente como é que foi a evolução. De 94 pra frente, foi quando expandiu mais ou não? Teve algum salto? Conta pro pessoal, assim, sobre a Esquadros. Como é que tem hoje eu tenho offshore em Hong Kong, tem a Esquadros, tem a hold participações, as holds patrimoniais, tem vários negócios hoje, né? Mas a principal que me trouxe, né, para o mundo dos negócios foi a Esquadros desde a fundação. Ela fabricava originalmente, começou como uma serralheria, mas com produto padronizado. Nós fazíamos aqueles portões fechados, que era uma tendência na época, de 2,5 metros, 3 metros, no modelo painel, portões de correr, porque lembra, quando eu comecei com meu pai, né, trabalhando com 7 anos de idade, as casas eram fechadas com grade. Quando eu comecei o meu negócio, estava mudando de grade para portões fechados e muro. Então esse era o meu produto na minha empresa, padronizado, mas no segundo ano nós já fabricávamos isso em série, né, vendendo em casas de ferragens e materiais de construção, atendíamos no raio de 700 quilômetros de Franca. Então atendia Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, uma parte de Goiás, e íamos também em alguns lugares mais distantes, até o Tocantins. Nós chegamos a uma produção de 1.500 peças por dia, né? Carregávamos 10 caminhões de esquadrias, isso 90, quando eu separei a sociedade já era um negócio que carregava 10 caminhões de esquadrias, né, por dia. Então, era um negócio grande, né? Grande, nada é grande, né? Mas assim, é significativo. Quantas pessoas têm serralheria e não consegue fazer essa quantidade? Eu comecei a mexer com metais, né, com a transformação dos metais. Depois nós passamos a fabricar máquinas para nossa própria produção. Nós já estávamos num prédio de 28.000 metros construídos. Tínhamos já filiais, enfim, naquela época.
e a divisão mecânica que fazia ferramentas para a nossa própria produção começou a fazer máquinas, nós começamos a entregar essas máquinas também a pedido de nossos fornecedores, vendendo essas máquinas para os nossos fornecedores de chapa, de bobinas. Mas foi tudo planejado ou alguém começou a te pedir? Não, o fornecedor falou, você não pode fazer para nós o que eu estou vendo aqui? Eu gostaria de ter isso na minha empresa. Que legal. Então, o que nós fabricamos hoje, que é o nosso principal produto, que são máquinas para processamento de bobinas, surgiu, foi forjado nas demandas e necessidades da nossa indústria de esquadrias, né? Então, nesse contexto, em 2001, eu comecei a investir mais na divisão mecânica, e em 2003 eu paralisei a produção de esquadrias para fabricar só máquinas, que hoje é o nosso principal produto. E nós vendemos isso nacionalmente, exportamos, né? Temos muitos países, os equipamentos que são fabricados em Franca, né? Gente, de eu Franca acho isso lindo. Mundo. Franca. Tem tantas empresas tão bacanas, empresas grandes, que estão fazendo a diferença em vários países, como ele acabou de falar. E a gente tem que valorizar isso, né? Porque você muda a vida de várias famílias também. Porque não é só o trabalho em si, né? Tá levando o nome de Franca para o mundo e, ao mesmo tempo, aqui mudando a vida de várias famílias. Eu acho que uma coisa muito positiva de empregos. Uma coisa que eu gosto muito é que a gente emprega, são empregos qualificados. Nós temos muitos engenheiros, mecânicos, pneumáticos, hidráulicos, de automação, de software, todas essas tecnologias são necessárias no produto que a gente fabrica. E nós vendemos para clientes como nós temos máquinas na Hyundai em Piracicaba, na Raisco Hyundai, a gente tem máquina na Honda em Manaus, a gente tem máquina na Novelis, que é a maior fabricante, uma das maiores fabricantes de alumínio do mundo. Então a gente atende desde pequenos clientes aos maiores processadores de bobinas, fazendo cortes transversais, longitudinais, combinados e com formação. Então hoje nós somos o principal fabricante de máquinas no Brasil para estruturas de solar, para sistemas de armazenamento de grãos, fazer silos, para indústria, de centros de serviço, distribuidores de aço. Assim, nós estamos em praticamente todos os segmentos do mercado que processam aços planos. E quem diria, hein? O Cláudio, de 7 anos, pititinho, lá fazendo força para puxar, quem diria que chegaria onde chegou, hein, Cláudio? Quando você olha para trás assim, o que você imagina? Você olha e... eu acho que tudo começa pequeno, né? Tudo começa pequeno, então não importa, se você acredita e trabalha, você consegue. E tem que ir aprendendo e se superando, né? Porque o negócio de 10 mil reais é diferente do negócio de 100, o negócio de 1 milhão é diferente do negócio de 100. Então o negócio de 1 milhão é um negócio, o de 10 milhões, o de 100 milhões e talvez, quem sabe, um dia de 1 bilhão, é diferente. Então você tem que ir reinventando a sua operação. Se você não consegue entender o limite do negócio que você chegou, você, na verdade, acaba estaciona naquela posição. Mas eu costumo dizer que os negócios são do tamanho do conhecimento das pessoas. Se você investe em você, aumenta o seu conhecimento, você aumenta o seu negócio. Não estou faturando 1 bilhão. Não faturo 1 bilhão porque eu não tenho conhecimento de 1 bilhão, mas eu espero alcançar. Então, essa é a questão. Quanto mais conhecimento você tem, específico, não teórico, né, na prática, conhecimento de verdade, aquele que faz diferença, né, maior é o seu negócio. Gente, a gente está assim, ó, em cada bloco uma lição. E a gente vai fazer um breve intervalo agora, mas a gente já volta, então fica aí porque o papo tá bom, hein? Pessoas perdem o seu direito por falta de conhecimento. Eu sou o Dr. Marcos, advogado há mais de 22 anos e ajudo pessoas a ficar por dentro dos seus direitos. Nos siga nas redes sociais para sempre ficar bem informado. Voltamos. Gente, esse bate-papo, como eu disse, está incrível. Falei para ele que cada bloco ele está ensinando uma coisa sobre mentalidade para a gente. Eu comecei a te seguir nas redes sociais, achei maravilhoso o seu perfil, as mensagens que você traz ali. E eu fiquei pensando, tem mentoria vindo aí ou não? Porque é tanto conhecimento, gente, tanta
coisa bacana que ele fala e compartilha, que se você não segue ele, comece a seguir, porque você vai aprender muito com o Cláudio. Fala pra gente, tem alguma mentoria vindo aí? Algo assim? Não, assim, não que tenha alguma mentoria. O que eu vejo nesse aspecto é que chega um momento na vida que você percebe que você tem muito para compartilhar. O aprendizado de você abrir o seu próprio caminho e construir alguma coisa significativa te dá uma bagagem, uma experiência, e eu penso que nós falamos no início que depende muito de quando você começa. E eu gosto muito da área de projetos, né? Nós projetamos máquinas, o que a gente faz são máquinas para processar bobinas, por exemplo, um automóvel tem chapas de aço que são utilizadas nas nossas máquinas, então os mais diversos segmentos. Então quando você vai construir um projeto, para você conceber, vamos pensar, algo que não existe, você parte de uma necessidade e você vai procurando meios, e lá no projeto eu percebi que sempre que você estuda muito, você acaba chegando vamos pensar, aonde é necessário, ou seja, você constrói um equipamento que você não imaginava como, você chega ao conhecimento capaz de fazer aquele processo de transformação da máquina, da chapa, seja o que for. As pessoas, mesmo não sabendo, elas aprendem o que é necessário para poder fazer. Então, só que leva muito tempo. Sim. Então, quem já percorreu a estrada sabe te falar se você vai ter asfalto, buraco, ponte, rio. Consegue diminuir a dificuldade da pessoa. Então, sobre o que você me perguntou, eu tenho, sim, alegria de compartilhar, porque eu sei que eu vou diminuir a trajetória de pessoas que pretendem passar por onde eu já passei. Então, mas eu não tenho nenhum plano para isso, né? Deveria, tem muito para ensinar, porque o melhor mentor é aquele que já passou por muitas coisas, porque aí tem essa bagagem. Não é teoria, né? Mas tudo é o tempo, né? Para isso. Não, eu penso assim, que hoje eu já tenho uma estrutura, uma retaguarda, pessoas, né? Você falou sobre fazer reflexão. Há 5 anos atrás, eu ia completar, daí 2 anos, 50 anos. E é um momento que você pensa um pouco. E eu fiz uma reflexão. A conclusão, um pouco óbvia, mas que se eu soubesse o que eu sei hoje, eu não precisaria talvez de 3 décadas, quase 4 décadas para construir o que eu construí. Poderia construir isso na metade ou num terço do tempo, ou até mesmo menos tempo. A segunda, que eu tenho mais oportunidades do que eu dou conta de aproveitar sozinho. Então, assim, né, esse é um desafio. Porque falando de negócio, as empresas têm problemas não talvez por falta de oportunidade, mas pelo excesso delas. Perde o foco, você não sabe o que você vai fazer. Bacana. Então esse é um negócio. E aí eu falei, poxa, se eu tenho mais oportunidades que eu dou conta de aproveitar sozinho, o que eu preciso? Preciso de gente qualificada, que quer, comprometida do meu lado, para a gente aproveitar as oportunidades de uma base construída ao longo de décadas que tem potencial de geração de riqueza muito significativo. Então, com isso, eu comecei a trabalhar, tracei um plano, eu quero fazer na próxima década, eu acho que dá, né, se Deus der saúde e tem mais aí uns anos para levar o negócio acima, né? E eu quero fazer nesse tempo o que eu ainda não fiz na minha vida para trás, né? Então, eu acho que dá para fazer muito rápido, mas para isso não faz sem gente. Precisa de gente qualificada, comprometida, que está alinhada com o que você acredita e quer junto, né? Então eu estou procurando cada vez mais pessoas, equipes, né, para fortalecer, vamos pensar, a nossa estrutura de recursos humanos, para aproveitar essas oportunidades, né? E todo mundo cresce junto, né? Assim, eu acho que nessa fase de negócio, eu trabalhei durante décadas formando equipes que eu comandava. Agora eu quero gente que possa andar do meu lado, né? Eu acho que isso faz muita diferença. Com certeza. É gente que enxerga, que entende e que aproveita da estrutura, do capital, das condições que as minhas empresas, os negócios que nós temos proporcionam. Muito bacana. Eu vejo que você tem uma mentalidade muito boa. Eu gosto muito de conversar com pessoas assim. Não é fácil encontrar gente assim a todo momento. E parabéns por ser assim, tá? Por ter essa mentalidade. E eu quero saber de onde vem.
Como surgiu? Se você sempre foi assim desde pequenininho ou não foi desenvolvendo? Porque tem gente que muito novinho sempre acreditou. Fala assim, eu sou assim, eu posso, eu vou, eu consigo. Acredita em si e tem essa mentalidade de compartilhar conhecimento, de acreditar, de ter fé. Essa fé e essa mentalidade vem da sua família, de berço, todo mundo é assim? Ou você é aquela pessoa que foi criando isso? E, com certeza, acaba, né, transbordando em outras pessoas, né? Eu acho que, a primeira coisa, eu sou crente, eu acredito que Deus existe. E quando você acredita que Deus existe e você procura um relacionamento com Ele, você se torna muito poderoso. Porque quem acredita que Deus existe tem Deus como Pai. E se você tem um Pai tão poderoso como esse, o que é que pode ser problema para você? Não existe, então eu né? penso que a fé, ela né, se a gente for olhar lá, tem pessoas que dizem que esse é o ópio da humanidade. Eu prefiro ter fé, porque em toda a vida existem os pórticos existentes, os pórticos escuros da existência. Tem momentos difíceis na vida de todas as pessoas. E quando você encontra algo que é impossível de você resolver, e se você não acredita que existe Deus, você está sozinho. Então eu prefiro acreditar, né, que eu tenho companhia, que eu sou observado e sou cuidado por alguém muito poderoso. E quando você entende isso, você vai fazer negócio, você sabe que você pode. E se você tem dificuldade, você tem com quem conversar. Né? Então isso é para mim muito importante. Então na família, agora, a família toda é assim. O que eu poderia te dizer? Que eu tenho entendido mais de personalidade observando os meus netinhos, sabe? Cada um é de um jeito. Sim. A minha netinha, que tem 5 anos, ai, como ela é doce. O Pipo, o Felipe, ele já é todo genioso, tem que ser do jeito dele, ele fala não com muita facilidade, ele quer comandar com 3 anos de idade. É um líder. Então você vai observando que você cria da mesma forma, você dá a mesma oportunidade, mas cada uma de um jeito. Então a personalidade das pessoas e não entender de gente é um desafio também para os negócios. Sim. Então eu acredito que eu estou aprendendo bastante nesse aspecto. Agora, eu sempre acreditei. Comecei a trabalhar, direcionei e continuo acreditando. Acho que posso ir, se Deus me permitir vida, saúde, não sei aonde posso chegar. Né? Depende dele, né? De alguma forma. Então, nesse aspecto, né, o quanto está em mim, eu tenho força, se ele continuar tendo energia, eu acho que tem muita estrada para rodar aí. Ah, vai ter. Tá cheio de vida, cheio de energia. Nossa, e que bacana você falar isso. Realmente, cada pessoa enxerga o mundo de um jeito, né? E a gente tem que saber perceber as qualidades. Porque às vezes, por exemplo, seu netinho, se vocês olhassem para ele achando ele como teimoso e birrento, talvez mataria um grande líder no futuro. Exatamente. Né? E aí, quando as pessoas chegam na sua empresa, se você tem essa visão para enxergar no que a pessoa é boa e conseguir colocar em cada lugar... Eu considero que hoje o meu grande desafio é formar a equipe de alta performance, que na minha definição são pessoas autogerenciadas e automotivadas. Porque assim, estou desmotivado. Motivação é um motor interno que cada pessoa tem, não é o ambiente externo que motiva a pessoa. A pessoa tem que ter motor, ela tem que conseguir andar, né, por ela mesma. Então, essa questão, porque o meu pai, porque o meu chefe, porque o meu diretor, meu líder. Não, não é assim. E o que você procura? Essas pessoas que têm iniciativa. Então, por isso eu acho que quer, que tem compromisso, que faz, que são persistentes. Para mim, o meu grande desafio é formação de equipes. Equipes é gente, né? Porque são as pessoas que fazem as coisas. Eu acredito nisso. Nossa, que legal. E tem alguma mensagem que você gostaria de passar para o pessoal que está assistindo a gente? Porque você já passou várias, né? Ele já passou um ensinamento incrível aqui hoje, gente. Mas a gente quer ouvir mais. Para quem está começando, né? Quem não teve essa visão, essa mentalidade de começar lá atrás, mas que olha para a vida hoje e fala, eu quero começar. O que você poderia dizer para essas pessoas? Olha, independente da idade, se você quer começar, se prepare. E não fique na preparação. Lembra, a gente falou sobre teoria e prática. Começa a fazer.
começa a fazer, acredita, porque é possível, invista em você, no seu conhecimento, porque o resultado dos negócios é reflexo da sua capacidade individual, entenda. Eu acho um grande prejuízo que nós temos no Brasil é não ensinar, por exemplo, sobre dinheiro, como o dinheiro funciona. Não tem escola, faculdade fazendo isso. E a população brasileira é uma população que sabe gastar e se endividar. Quem compra fiado e tem a pagar, ele não tem, às vezes, nem o dia de trabalho dele. Porque o que ele vai trabalhar, ele já gastou. É de outro, ele já deu para o outro. Então, se você sabe lidar com os recursos, entende o que é despesa e investimento, e faz investimento, não é o quanto você ganha, é o que você faz com o que você ganha. Então, como você aplica, como você investe o que você ganha. Então, invista em você, acredita, seja um investidor, mesmo que seja de 10, 100 reais. Não tem problema, muda a mentalidade, que a maior parte dos brasileiros são endividados. Se ele ganha 1.000, ele gasta. Se ele ganha 10 mil ou 100 mil, ele gasta todo mês. Então está sempre gastando. Quem está sempre gastando nunca vai enriquecer. Então você investindo em você e fazendo o seu negócio desenvolver, à medida que o seu desenvolvimento pessoal consegue ser aplicado no que você está fazendo, dá certo, funciona. Tenha fé, acredite. Tenha fé em Deus também, sabe? Tenha fé e faça o trabalho. Tem que fazer. Esquece os outros, faz, que dá certo. Pode acreditar que o sucesso está na frente. Gente, olha que incrível. Adorei te receber. Você acredita que nosso tempo já acabou? Passa rápido, não passa? Passou. Eu falo que a gente senta aqui e acaba rapidinho, porque o papo é bom, né? Cláudio, fiquei muito feliz com a sua presença aqui hoje. Eu tenho certeza que o pessoal de casa também gostou muito. Você tem uma história incrível, como eu disse, uma mentalidade também muito bacana. É gostoso te ouvir. A gente aprendeu muito com você hoje. Eu tenho certeza que o pessoal aprendeu demais também, viu? Tá bom. Dá vontade de ficar mais. Foi um prazer. Obrigado, Fabiola. E foi realmente um momento muito agradável. Obrigado. Que bom, eu fico feliz. Gente, e nós vamos ficando por aqui. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva agora. E fique ligadinho aqui, porque até o próximo Senta Que Lá Vem História.